Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h04, em mais uma terça-feira, dia 13 de abril do ano de 2021. Clarice Bernardes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro Cunha, tudo ótimo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um Direto de Brasília, tudo bem? Tudo bem, Pedro, bom dia. Bom dia, Clarice. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Bom dia. Bom, Álvaro, nesta terça-feira a gente vem falar mais uma vez da pandemia, mas de uma forma diferente, né? Desta vez a gente vem abordar melhor as ações do governo em relação à pandemia, ao enfrentamento dessa doença e principalmente a CPI da pandemia. Queria que você falasse pra gente um pouquinho melhor como é que funciona, né? Essa CPI da pandemia, quem que ela realmente está disposta a investigar no tratamento dessa doença e na investigação sobre esses casos, na gestão do dinheiro em relação a isso. Pois é, Clarice, a chamada CPI da pandemia nem foi instalada ainda e já provoca uma enorme polêmica no Congresso Nacional em Brasília. Porque essa CPI, ela foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu que o pedido de CPI, já assinado por 1/3 dos senadores, deveria ser considerado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vinha segurando a instalação da CPI, considerando que não era o momento adequado, esse quadro de crise provocado pela pandemia, para se provocar uma grande discussão sobre as ações e sobre eventuais omissões do governo na condução das políticas de saúde, das políticas de combate ao coronavírus. Essa CPI, então, agora terá que ser instalada, pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ele prometeu que já a instalaria a partir de hoje. Vamos aguardar ao longo do dia quais serão as ações do presidente do Senado, mas a partir daí cumpre também um prazo de 10 dias e essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso ainda terá que passar também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todos os ministros terão que opinar também sobre essa questão, no sentido de manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso ou não, podem também suspender essa decisão e aí a CPI poderia não ser instalada. Mas o fato é que esse assunto tem provocado enorme polêmica, Porque nesse final de semana o presidente Jair Bolsonaro fez uma ligação para o senador Jorge Cajuru. O senador Jorge Cajuru é do Partido Cidadania de Goiás, ele é jornalista, é uma figura até bastante conhecida no meio esportivo, ele foi durante muitos anos repórter esportivo e é, por natureza, uma figura muito controvertida, porque ele gravou a conversa com o presidente Jair Bolsonaro e depois divulgou para a imprensa. Então essa conversa se tornou pública. E o que o presidente Jair Bolsonaro dizia nessa conversa com o Cajuru? Ele fazia um apelo para que a CPI não se restringisse a investigar o governo dele, as ações do governo dele no combate ao coronavírus. Que se era para investigar, que se investigasse também os governos estaduais e até os prefeitos municipais. Porque, na visão do presidente Jair Bolsonaro, houve muitas denúncias de desvio de recursos, desses recursos federais encaminhados pelo governo federal, os governos estaduais, para serem usados também no combate ao coronavírus nos estados. E a gente sabe que houve mesmo, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ficou muito caracterizada essas ações de desvios de recursos, corrupção envolvendo a compra de equipamentos, principalmente a compra de equipamentos sem licitações, porque nós vivemos hoje um período de calamidade pública, então a lei de licitações é colocada no segundo plano, porque as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente. No caso do Rio de Janeiro, o secretário de Saúde chegou a ser preso. Há denúncias também em Manaus e vários outros estados. Então o apelo do presidente Jair Bolsonaro é de que, se é para investigar, que se investigue todo mundo, não apenas o governo federal, também os governos estaduais e alguns governos municipais. Então esse era o grande apelo feito pelo presidente Jair Bolsonaro
ao senador Jorge Cajuru, mas o presidente, imaginando que estava tendo uma conversa reservada, né, com o senador, chegou a falar muito claramente da necessidade de pressionar, esse foi o termo usado, pressionar o Supremo Tribunal Federal para que autorize também pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, porque existem também esses pedidos de impeachment contra ministros no Senado. E isso, naturalmente, criou um mal-estar muito grande na relação entre os poderes, executivo, legislativo e principalmente poder judiciário. Esse telefonema repercutiu bastante, né, ontem, e ainda segue repercutindo hoje. Surgiu inclusive um outro pedido de CPI no Congresso Nacional, de senadores ligados ao governo, para que se abra uma segunda CPI. Essa, a parte, né, para investigar governos estaduais e governos municipais. Então, uma polêmica enorme, e nós temos que acompanhar aí com atenção nos próximos dias para ver o que vai acontecer. O fato é que está colocada essa possibilidade aí dessa investigação. O presidente Jair Bolsonaro parece preocupado com essa possibilidade e quer envolver todo mundo nessa investigação. Essa a essência, né, do debate político em Brasília hoje. Álvaro, eu acredito que quando a gente pensa na investigação dessa CPI, nos casos de governos municipais, estaduais e até o federal, seria benéfico para as pessoas. No caso que se houver alguma coisa relacionada à Covid, né, a desvio de dinheiro, a gente possa saber realmente se isso de fato aconteceu, né, se realmente essa CPI foi instaurada. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem razão quando propõe uma investigação mais completa, né, porque há denúncias muito claras de desvios de recursos por parte de alguns governos estaduais e municipais. Então, o que se discute hoje é se uma CPI do Congresso Nacional pode investigar ações de governadores estaduais, porque entende-se, e o regimento do Senado também aborda essa questão, que CPIs do Congresso não devem investigar fatos relacionados a governos estaduais. Isso observando o princípio da federação, né, da independência aí entre governo federal, governo municipal. Porém, há um argumento a favor de que essa investigação se dê também na esfera federal, no Congresso, porque, afinal de contas, o que está se investigando são verbas federais, a destinação de verbas federais, né, pelo governo federal. Então, se as verbas são federais, entende-se que o Congresso tem, sim, autoridade e poder para investigar também governadores estaduais e até alguns prefeitos. Então, essa é a polêmica que se desenrola hoje no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu um parecer jurídico sobre essa questão, se a CPI do Congresso pode investigar também governadores. Com certeza a gente vai acompanhar, né, se realmente vai ser instaurado e como vai funcionar posteriormente. Além disso, Álvaro, foi também, né, barrado um decreto com algumas seções relacionadas ao armamento, né, às armas de fogo. Esse decreto foi proposto pela ministra Rosa Weber. Explica pra gente um pouquinho, né, quais trechos, né, foram barrados nesse decreto especificamente sobre o armamento. Na verdade, Clarice, aconteceu o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro assinou cerca de 4 decretos em fevereiro, na véspera do Carnaval, ampliando o acesso a armas de fogo por cidadãos em geral, mas também por caçadores, atiradores, esse pessoal que participa, né, desses clubes de tiros. Então esse decreto do presidente ampliava consideravelmente o acesso por parte do cidadão às armas de fogo, liberando bastante a aquisição não só de armas, mas também de munições. Esses decretos, eles deveriam entrar em vigor a partir de hoje. E ontem a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, baixou também uma liminar suspendendo trechos desse decreto. A liminar tem um caráter provisório, a decisão por liminar tem um caráter provisório
também terá que ser analisada pelo Supremo como um todo, por todos os ministros, pelo plenário, dentro de alguns dias, mas a ministra achou que deveria tomar essa decisão liminar para suspender os efeitos daqueles decretos que poderiam durar pouco tempo e causar uma certa insegurança nessa área de armas e aquisição de armas e munições. Então, essa liminar da ministra suspende o efeito de parte desse decreto. Basicamente, ela suspendeu um trecho e que permite, por exemplo, ao cidadão comum que queira adquirir armas, né, e que hoje já está facultado a esse cidadão adquirir até 2 armas de fogo, se ele preencher todos aqueles requisitos que a lei do desarmamento prevê. No caso, o presidente Jair Bolsonaro, nos decretos, ampliava de 2 para 6 o número de armas que um cidadão comum poderia adquirir. Estabelecia também os decretos do presidente Bolsonaro que policiais, agentes prisionais, agentes que trabalham em prisões penitenciárias, etc., e membros do Ministério Público poderiam adquirir até 2 armas de fogo de uso privativo, além daquelas armas que eles já podem usar normalmente, mas abria também a possibilidade deles terem acesso a armas de uso privativo, por exemplo, do Exército, né, privativo da Polícia Federal. E por último, ampliava também bastante a possibilidade de se comprar munição. Por exemplo, esses CACs, né, que são esses centros de treinamento, de tiros, etc., que reúnem caçadores, atiradores, poderiam comprar munições, assim, basicamente sem limite, o que fosse necessário para utilizar ali na prática de tiro esportivo, né, no dia a dia. Então, esses 3 pontos foram suspensos pela ministra Rosa Weber e vão ser analisados também por todos os ministros do Supremo, porque a ministra entendeu que, de alguma forma, essa liberação feita pelo presidente Jair Bolsonaro era excessiva e feria a lei do desarmamento. Ela argumentou também que isso poderia incentivar o uso inadequado dessas armas, que poderiam ser utilizadas até por malfeitores, bandidos, milicianos, já que passaria a ter no mercado um volume de armas de fogo muito maior, né? E uma vez no mercado fica difícil controlar o uso dessas armas, incentivando até mesmo, quem sabe, a violência e a criminalidade. Então, esse foi o argumento da ministra Rosa Weber para suspender parte dos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro. Álvaro, para essa terça-feira a gente tem mais algum assunto para esse direto de Brasília? São os grandes assuntos de hoje aqui e vamos acompanhar aí para ver os desdobramentos, né? E são 2 assuntos que passam pelo Supremo Tribunal Federal, que vai adquirindo um certo protagonismo, né, no debate político nacional.